Oi, loucos por Jesus! Estamos aqui nessa segunda-feira, nesse canal que é o mais louco do YouTube, para estudarmos a cheirosa, poderosa, maravilhosa Palavra de Deus. Estamos hoje estudando 2 Timóteo, capítulo 3. Isso mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3. E eu te convido a já pegar sua Bíblia ou a já se preparar aí para estudarmos conosco juntos, não é isso? Você se lembra que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, só aqui no YouTube. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para os membros exclusivos do meu YouTube. Então, se você ainda não é membro, torne-se nesse momento para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Vamos lá então estudar 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim Paulo escrevendo ao seu mais famoso discípulo. Paulo diz assim: sabe disso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, nós estamos vendo que Paulo está dizendo que no final dos tempos as coisas iam piorar. Piorar. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E agora vem o pior deles: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Paulo faz aqui para Timóteo uma lista de como as pessoas iriam se comportar nos últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias. E nós estamos vendo exatamente isso aqui. Pessoas que não amam família, pessoas cruéis, pessoas precipitadas, pessoas sem domínio próprio, pessoas fofoqueiras, pessoas imorais, carnais. Paulo lista 19 características aqui terríveis, e aí ele pega e ele deixa a pior por último. Qual que ele deixa por último? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que significa isso? Esses homens, além de serem terríveis, eles vão ter uma fachada de crente, uma capa de cristão, mas vai ser tudo só um disfarce. Eles não vão ter piedade. Afaste-se deles. Paulo está dizendo, afaste-se deles. Quando Paulo diz afaste-se deles, Paulo está dizendo, não tenha relacionamento íntimo com esse povo. Se você for relacionar com esse povo, é para evangelizar. Falar do amor de Deus e tchau. Não é para ser amiguinho, colega, ficar curtindo foto, nada disso. Ok? Então assim, Paulo fala da impiedade que haverão nos últimos dias. Aí, verso 6, ele diz: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então Paulo está dizendo que esses caras vão seduzir mulheres carentes e vão levar elas no lábio, porque elas também estão cheias de desejo e estão sendo seduzidas por esses homens vagabundos. A gente está vendo exatamente isso hoje, gente. Mulheres caindo na lábia de gente que não presta. Por quê? Porque elas estão muito carentes, né? Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, né? Então, apesar do conhecimento estar em alta, essas pessoas não conseguem aprender. São inteligentes, mas não são sábios. É muito diferente ser inteligente e ser sábio. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade.
A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Quem é Janes e Jambres? Quando Moisés foi até o faraó para pedir para libertar o povo de Israel, 2 feiticeiros lá, metidos a besta, encabeçaram a lista daqueles que iam discutir com Moisés. E aí, Paulo está fazendo uma comparação, Timóteo, assim como Janes e Jambres sabiam muito, mas passaram vergonha diante do verdadeiro homem de Deus que era Moisés, assim também, essas pessoas que eu estou falando para vocês vão passar vergonha. Eles não irão longe, porque a fachada deles vai cair. Aí, Paulo continua fazendo algumas recomendações a Timóteo. Verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Olha bem. Olha o que Timóteo tinha seguido. Ó. Você está seguindo, Timóteo, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que aconteceram comigo em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição sofri, mas de todas essas o Senhor me livrou. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, você não vai seguir esse povo que eu acabei de falar, não. Você vai continuar seguindo o meu exemplo, meu amor, minha paciência, até as perseguições de Paulo era para Timóteo seguir. Então, você que está me ouvindo, você tem que seguir homens e mulheres de Deus. Tá? Para de seguir gente idiota nas redes sociais e ficar curtindo só foto de gente com corpão. Você tem que curtir gente que ama a Deus, pô. Quem sabe seus papéis são todos invertidos aí. Você idolatra gente bonita e não dá moral para aqueles que verdadeiramente merecem a moral, que são esses como Paulo, que são dignos de serem imitados. Né? E aí Paulo fala que o Senhor livrou ele de tanto sofrimento. Verso 12, de fato, olha esse verso. Todos os que querem viver radicalmente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então receba uma promessa aí, você que está querendo uma promessa. Se você for um louco por Jesus, você será perseguido. Simples assim. Ai, mas eu não quero ser perseguido. Não tem jeito, amor. Se você for um cristão radical, o mundo hoje tolera tudo, menos um cristão radical. Menos um cristão radical. Tá? Verso 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, essa gentalha que Paulo começou falando dela, no final vai se lascar. Aí verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, Paulo está reforçando, Timóteo, você mantém do jeito que você está indo, porque você aprendeu tudo isso comigo, e você sabe comigo, é feijão sem bicho, né? Porque desde criança você conhece, Timóteo, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, olha a importância de ensinar a criança desde cedo. Paulo está lembrando Timóteo que ele, desde criança, já tinha sido ensinado pela sua mãe e pela sua avó sobre o Evangelho. E aí ele termina com o verso 16 e 17, que são maravilhosos. Olha o que ele diz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Paulo termina dizendo para Timóteo, seja um cara preparado para toda boa obra. Como? Meditando nas escrituras, porque delas é que vem tudo o que o homem e a mulher de Deus precisam. Viu só um capítulo curtinho, mas onde Paulo basicamente colocou, o assunto foi um só. A diferença entre como as pessoas do mundo se comportam e como os cristãos se comportam. As pessoas do mundo vivem uma vida ímpia, pecadora, imoral, mas as pessoas de Deus seguem os exemplos de outros cristãos da fé. Você tem seguido exemplos bons ou ruins? Você é um Timóteo que segue um Paulo ou você é uma pessoa que está seguindo os exemplos aí de fora?
Deus, eu abençoo cada vida que me assiste. Eu te peço que o Senhor nos livre de sermos essa geração hiperpecaminosa dos últimos tempos. Nos guarda, nos preserva. Ajuda-nos, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a vivermos para a tua glória, seguindo o exemplo do Senhor, em nome de Jesus. Você foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, me dá um like aí, se inscreve no canal, né? Manda essa aula aí para a galera assistir. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem aula aberta para todo mundo assistir também. Mas na quarta-feira, a aula é fechada somente para membros do meu YouTube. Então, se você ainda não é membro do meu canal, clique aí. É mais ou menos R$14,90 por mês. Torne-se membro para você ter acesso às aulas das quartas que passaram e das quartas que virão. Tem também livros na loja do Lucinho, olha, Ego Transformado, maravilhoso esse livro do Tim Keller. Tem esse, A Raiz da Rejeição, da pastora Joyce Meyer, simplesmente fantástico. Mais que uma batalha, como vencer a pornografia. Tem também esse, Celebração da Disciplina, que é um livro que vai te ajudar a viver o seu devocional. E Loucos pelo Espírito Santo, um livro que eu escrevi para pessoas que querem viver um relacionamento profundo com o Espírito de Deus. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, camisetas, pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Quero também te convidar para as caravanas que temos para Israel. Em setembro de 2024, vamos para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Em outubro de 2024, vamos para Dubai e Israel. E em março de 2025, vamos para Turquia e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br, escolha lá uma das opções, veja lá a forma de pagamento e venha conosco. Até lá, certamente, a guerra já acabou, já vai estar tudo pacífico e nós teremos a melhor viagem da nossa vida. Deus te abençoe, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.